Apocalipse, agora no capítulo 12. Nós temos feito estudo desse livro, né? E já estudamos 3 partes. A primeira parte, os irmãos se lembram qual é? Das igrejas. As 7 cartas às 7 igrejas. E a segunda parte? Os selos. Os 7 selos. Né? E depois, nós estamos no domingo passado, as trombetas. As 7 trombetas. Né? Nós vimos que cada trombeta anuncia alguns acontecimentos na Terra, e nós estudamos isso no domingo passado. Agora nós chegamos ao meio do livro. Essa parte que estudaremos é o meio do livro de Apocalipse, não no sentido literal, mas é o meio no que diz respeito ao assunto do livro. Esse é o meio. Nós temos 3 cartas antes, depois nós temos 3 sinais antes, nós teremos 3 outros sinais depois, e aqui nós temos o meio do assunto. Hoje nós vamos falar sobre as potências do mal. Esse meio da carta vai falar sobre o dragão, sobre a besta e sobre o falso profeta, né? Adversários da igreja, e aqui é registrado de maneira figurada pelo dragão e pelas 2 bestas, como traz aí no texto, mas também traduzido como a besta e o falso profeta, né? Lembrando aos irmãos que fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta em qualquer momento. Nós não teremos um momento específico de perguntas. Então, teve alguma dúvida aí? Não entendi. Você pode explicar de novo? Pode discordar. Às vezes você quer lembrar de algum... Você se lembrou de algum versículo aí que pode ajudar a gente aqui? Fique à vontade. Bom, nós vamos começar então do início do capítulo 12. E aqui nós temos uma visão introdutória da mulher e o dragão. A perseguição que a igreja tem sofrido continuará e acabará em grande tribulação. O livro de Apocalipse tem esse pano de fundo. A igreja aqui na Terra está sofrendo, já sofreu muito e continuará sofrendo até que Cristo volte para buscá-la. A mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto, no sentido de que os sofrimentos continuarão, mas permaneçam firmes, porque Cristo há de voltar e buscar a sua igreja. Aqui nós veremos o escritor nos dizendo sobre os adversários da igreja, mas ainda assim não tem o intuito de nos assustar. Nossa, o livro de Apocalipse está falando que tem um dragão que vai fazer isso, e a besta, e o número da besta, e como que nós vamos ficar no meio de tudo isso? O propósito desse livro ainda é nos trazer esperança. João está aqui dizendo, ou escrevendo a visão no sentido de que existe um adversário, ele é forte, ele é poderoso, fará de tudo para acabar com a igreja, mas há esperança. Cristo prometeu nos livrar do poder do diabo e seus demônios. Então, o objetivo de se tratar dessas potências do mal não é que você fique assustado, como muito é comum ao estudar o livro de Apocalipse. Alguns irmãos leem o livro de Apocalipse, só que chega nessas partes assim, meu Deus, como é que será? Será que o que vai acontecer? E o anticristo? Quem é? Será que é esse? Será que é aquele? Não é esse o objetivo. Nosso objetivo no estudo de Apocalipse não é ficarmos tentando achar esses detalhes na história, ou muito menos ficar com medo desses sinais que nós aqui vemos. O objetivo é termos em mente que Cristo nos prometeu segurança eterna. Bom, na primeira parte do livro, nós vimos os terríveis juízos que virão aos inimigos de Cristo. Na primeira grande parte, nós vemos que quando abria o selo, quando tocava uma trombeta, vinham terríveis juízos aos inimigos da igreja e, ao mesmo tempo, os fiéis eram protegidos. Nós vimos isso na primeira parte. Na segunda metade do livro, a segunda parte que nós vamos começar hoje, as potências do mal são retratadas com maior precisão. É como se nós tivéssemos dado um zoom nessas potências do mal para termos a dimensão do nosso adversário, né?
E nós veremos também nessa segunda metade do livro a vitória de Cristo e a glória da igreja com um esplendor ainda maior. Lembra os irmãos que o livro de Apocalipse, apresentado em 7 quadros, ou em quadros, cada vez se revela um pouco mais. Nessa segunda metade, nós veremos a força do adversário ainda mais evidente, mais forte, ele ainda mais furioso, mas nós também veremos Cristo glorificado e a igreja glorificada de uma maneira ainda mais brilhante. A cada página que nós viramos no livro de Apocalipse, essa revelação se torna mais vívida. A primeira metade foi dividida em 3 sessões, como nós já lembramos aqui. As 7 cartas, os 7 selos e as 7 trombetas. A segunda metade compreende as outras 4 sessões. Os inimigos da igreja, as 7 taças, a vitória de Cristo e a Nova Jerusalém. Então, nós estudamos uma metade, agora estudaremos a outra. Assim como nas visões que nós estudamos antes, essa aqui também começa com uma visão introdutória. Sempre, quando foi falar dos selos, ou quando foi falar das trombetas, sempre tinha uma visão introdutória. Aqui também nós temos essa visão introdutória. É uma característica do livro de Apocalipse. A igreja, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, é representada pela mulher, pela noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo é representada como sendo a mulher, a noiva, e Cristo, o noivo. No livro de Apocalipse, essa mulher também é representação da igreja de Cristo, da igreja de Cristo, né? Ela aparece aí vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa figura possivelmente se retrata no sonho de José. Lá em Gênesis 37:9, nós temos esses mesmos símbolos aqui, né? O sol, a lua, as estrelas. José teve um sonho com esses símbolos também. No texto que nós temos diante de nós, a mulher está prestes a dar à luz. E eu quero pedir para você que bote seus olhos aí na Bíblia. Nós faremos a leitura do primeiro verso até o verso 6. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o texto sagrado: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Simples, não é lá? Nós temos aqui uma mulher prestes a dar à luz, de frente, os irmãos, né? Uma pintura no sentido figurado. E um dragão de frente a essa mulher, prestes a devorar o seu filho. A mulher tem um filho, esse filho é arrebatado aos céus, e essa mulher então foge para o deserto. De que se trata? Nós vamos estudar, portanto, esse trecho dos irmãos. Espero que compreendam melhor esse texto. Esse dragão é retratado como tendo 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Esse é um símbolo de vasto poder mundial. Esse dragão aqui tem um poder não apenas regional ou de um país. Esse dragão tem um poder sobre toda a terra. Ele consegue influenciar e ele é poderoso sobre toda a terra. Por isso que ele é retratado dessa maneira, né? Não devemos interpretar isso literalmente. Será que o dragão tem 10 cabeças e esses chifres? Não, isso é um símbolo de poder.
esse dragão, que nós veremos quem é daqui a pouco, ele é poderoso e ele tem poder sobre toda a terra. Né? Quando o filho nasce, ele é arrebatado até o seu trono. Nesses 6 versículos, nós temos a narrativa mais condensada, mais curtinha do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. O dragão é a serpente, é Satanás. A mulher prestes a dar a luz, que é figura da igreja, aqui é o nascimento de Cristo. Cristo nasce e depois nós vemos que assim que ele nasce, ele foi arrebatado para Deus até o céu, até o trono. Mas isso não quer dizer que foi na mesma hora. Isso está nos dizendo, Cristo nasceu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Cristo foi levado aos céus. E a mulher vai para o deserto, que é o que nós vamos buscar entender agora. Bom, a história do Evangelho, como eu disse, está aqui condensada. Mas o profeta cumpre o seu propósito aqui, mostrando a inimizade mortal do diabo pela igreja. Com a partida do filho, Satanás se volta agora ferozmente contra a mulher. Como Cristo ressuscitou e foi embora para o céu, né? Muito obrigado. O dragão agora busca perseguir a mulher, já que o filho não está mais aqui. Já que Jesus ressuscitou e foi para o céu, o dragão se volta para a mulher. Quem é a mulher? A igreja. No texto diz que a igreja foi para o deserto, onde ela seria sustentada, ou seja, seria cuidada por um período de tempo. Ou seja, a igreja é hoje perseguida pelo diabo. Esse símbolo aqui do deserto nos faz lembrar a saída do povo do Egito. Quando Deus guia o seu povo pelo deserto, o que Deus mostra para o povo? Que Deus pode cuidar do povo. No deserto, o povo pôde experimentar o cuidado de Deus. No deserto, o povo foi alimentado. No deserto, as roupas foram preservadas. No deserto, Deus mandou água, mandou comida. No deserto, Deus livrou dos perigos naturais. No deserto, Deus nos livrou dos confrontos mais diretos com guerras, pelo menos nos primeiros anos. Então, o deserto é sinônimo de cuidado de Deus. Talvez não seja para nós, em nossa cultura, mas observe, esse livro é um livro escrito primeiramente aos judeus, e para eles, quando se falava de deserto, era natural que se lembrasse de cuidado de Deus. Os nossos pais estavam no deserto e foram cuidados. Aqui, o que o texto está nos dizendo é: o dragão se voltará ferozmente contra a mulher, contra a igreja. Mas essa mulher, a igreja, está no deserto, ou seja, está sendo cuidada. Ela está sendo sustentada. E mais uma vez aparece um número simbólico durante 1260 dias, ou seja, por um período de tempo, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Então, o dragão e a mulher nada mais é do que a história da morte e ressurreição de Cristo e a igreja aqui na terra agora sendo cuidada por Deus. Bom, a peleja que é descrita em Apocalipse capítulo 12, mostra a derrota de Satanás. Volta lá para os seus olhos, agora no capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu no lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Depois da vitória de Cristo na cruz, Satanás agora é derrotado nessa peleja descrita aqui e é lançado sobre a terra. O plano de Cristo de nascer, morrer e ressuscitar foi cumprido. Cristo pagou os pecados e Satanás foi definitivamente vencido. E aqui ele é lançado sobre a terra
E logo após se celebra essa vitória com uma música celestial. Nos versos 10 a 12, nós vemos um cântico, como muitas vezes nós vemos no livro de Apocalipse, né? Quando nós vemos o Cordeiro se levantar do trono, uma vitória do Cordeiro, nós vemos o céu todo cantando louvores. Aqui, de novo, nós temos uma linda melodia. Nesse coro, nós vemos que a igreja só vence o diabo pelo sangue de Cristo. Volte seus olhos aí para o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Observe que a igreja vence o diabo, ou a mulher é protegida contra esse dragão, não pela sua própria força, mas pelo sangue do Cordeiro. É porque Cristo venceu que nós somos vitoriosos contra o diabo. Traduzindo isso em outras palavras, é porque Cristo venceu que nós vencemos as tentações. É porque Cristo venceu que nós podemos agradar a Deus de alguma maneira com as nossas vidas. É somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Bom, essa é a primeira parte, né? A mulher grávida, o dragão, o filho que sobe aos céus, a perseguição agora do dragão à igreja, né? E nos versos 13 a 17 aí a gente vê que o dragão ainda continua perseguindo a igreja. E depois, no capítulo 13, nós veremos a besta que emerge do mar. Nesse capítulo, nós temos as duas bestas, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Até aqui, meus irmãos, ficou alguma dúvida sobre o dragão, sobre a mulher, sobre essa perseguição? Ficou alguma coisinha? Não? Certo, vamos caminhar um pouco mais então. O poder do mal está simbolizado em Satanás, o diabo. Esse é o símbolo e a autoridade maior no que diz respeito ao mal, é o diabo. Mas, sem dúvida, deve haver homens e instituições terrenas como seus agentes, né? Aqui nós vemos duas bestas. Uma besta emerge do mar e outra besta emerge da terra. Isso, mais uma vez, figurado. Quer dizer que uma besta vai sair do meio da água lá do mar. É no sentido figurado. Qual a significação dessas bestas? Provavelmente João poderia dizer que simbolizavam Roma e o poder do Império Romano, bem como ao culto ao imperador de Roma, unidos para esmagar a igreja. João, na época que escreveu, provavelmente teria em mente isso, de que as bestas seriam o poder político de Roma. Mas não se trata exclusivamente daquele período. Essas bestas são, sim, um poder político e religioso. Essa besta que emerge do mar é um símbolo, provavelmente, de situação política conturbada. O mar tem essa característica de ondas bravias, de ser conturbado. Provavelmente, João está dizendo sobre futuras ditaduras e tiranias. A besta que emerge do mar é um poder político que dominará sobre toda a terra. Isso já aconteceu? Durante muito tempo, nós já vimos que em várias partes do planeta isso já aconteceu. Tiranias, ditaduras, mas o que nós estamos vendo nesse texto é que essa besta terá um domínio mundial. E talvez isso não tenha acontecido. Um domínio mundial. Essa besta que emerge do mar é um poder político tirano que dominará sobre todo o planeta, né? Isso nós ainda não vimos acontecer. A besta é simbolizada aqui por alguns elementos, e um deles é a crueldade e a ligeireza do leopardo. É o que o texto nos diz aí.
A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu no dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esses símbolos aqui dos animais, obviamente, não se trata de que a besta tinha essas características físicas, mas, por exemplo, a crueldade e a ligeireza do leopardo, nós temos também a força brutal do urso e também o rugido do leão. Isso no sentido figurado. Esse rugido do leão aqui pode se tratar de um decreto contra a igreja. Esse reino político pode ter lançado um decreto de perseguição à igreja, e por isso nos soa como um rugido de um leão contra a igreja, né? Bom, a segunda besta emerge da terra, dos versos 11 até o verso 18. Pode representar estabilidade legal e ordem inalterável. Essas são condições para as falsas religiões, né? Trata-se de um sistema mundial legalizado. Não é que vão tomar a força ou vão fazer um golpe, mas é um domínio mundial de maneira legal. Ao contrário da primeira besta, esse não representa mais o poder civil ou político, mas sim o poder religioso. Suas ordens são de natureza satânica. Sim. Essa questão aí já está acontecendo, né? Existe uma massa muito grande que segue algumas, não sei se eu diria religião, algumas igrejas que diz que é isso e aquilo, que tudo pode, e a gente está vendo que é heresia, mas tem muita gente seguindo. Sim. Isso são lampejos do que o texto nos diz. São sinais do que o texto nos diz. O que o texto nos está nos dizendo é que o que vai acontecer é no âmbito mundial, de que o mundo terá uma só religião, né? De que o mundo terá um só domínio religioso. E aquelas pessoas que estão fora desse domínio são perseguidas e são mal vistas, né? Então, sim, nós temos hoje líderes religiosos que são imponentes e grandes, mas nós ainda não temos um domínio universal religioso. Sim. Seria delicado para nós apontar qual religião vai assumir esse domínio, esse governo. Se é a Igreja Católica, ou se uma seita, ou seja lá o que for. O texto não deixa claro isso, mas deixa claro que uma besta, ou seja, um poder religioso, assumirá o controle. Bom, nos versos 11 a seguir, nós vemos que institui-se um culto à besta, né? Aqueles que não adoram a essa besta, ou seja, aqueles que não fazem parte dessa religião, morrem. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Percebe? Percebe o sutil detalhe que nós temos aqui? O cordeiro é símbolo de quê? De pureza, de Cristo. Parecia cordeiro, mas falava como? Exatamente. Parecia cordeiro, nossa, parece tão bonito a religião, parece tão, olhando de fora, não parece que é uma coisa muito boa, mas, ao ouvir, ele falava como Satanás. Dragão é um símbolo de Satanás. Parece cordeiro, mas fala como Satanás. Isso aqui, essas poucas palavras, como a nossa irmã Divina disse, que hoje já tem muitas igrejas assim, isso aqui é um filtro para nós vermos se é uma igreja bíblica ou não. Quando parece cordeiro, mas quando você vai ouvir, fala como dragão, fala como o diabo. Está em busca só dos prazeres da carne, enfim, em busca de prosperidade e tudo mais, né? Então, vamos seguir um pouco mais. Lobo vestido de ovelha. Tem muito. Isso. Nas cartas de Paulo, nós vemos toda hora o apóstolo Paulo, cuidado com os falsos profetas. Cuidado, que tem gente que parece, mas não é.
na vida cristã, se você quer ser um verdadeiro cristão, você deve estar muito atento sempre com isso. O diabo não vai chegar, como eu já disse várias vezes aqui, o diabo não vai chegar para você com um tridente, um rabo e um chifre na cabeça. E aí, bora para o inferno? Não vai fazer isso. Ele vai nos enganar com coisas que parecem cordeiro, mas olhando bem, ouvindo bem, você está errado. Por isso que nós devemos sempre analisar as escrituras. Como deve ser a religião? Como deve ser a vida cristã? Como deve ser o culto? O que uma igreja precisa ter para ser uma igreja cristã? Porque não é apenas parecer. Nós temos um punhado de igreja que parece. Você fala, gente, olha, tem banda de música, tem um pastor, o pastor usa gravata, mas senta lá e ouve. Será que fala como cordeiro? Vamos seguir. Bom, é provável que não se refira essa besta, agora a segunda besta, a um indivíduo só, mas a um domínio mundial, que não necessariamente é um homem apenas, né? No final aí, no capítulo 13, nós temos um elemento muito delicado, por assim dizer, no verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Talvez isso aqui seja o assunto mais polêmico e conhecido do livro de Apocalipse. O número da besta. Tem irmãos, tem pessoas que acham que vai ter lá escrito na testa, lá 666, ou na mão. Não. Esse número, assim como todos os números em Apocalipse, são simbólicos. 666 é um número que indica imperfeição. Nessa simbologia dos números, o 7 é o número da perfeição. Logo, o 6 é algo que falta alguma coisa. O 6 é algo que é imperfeito. 666 é uma representação da imperfeição ou da potência maligna. Quem é essa potência? O diabo. Então, esse número, 666, simboliza isso. Bom, com astúcia, a segunda besta procura destruir a igreja, tentando substituir o cristianismo pelo culto universal à besta. A primeira besta que nós vimos é secular, imperial, impérios, política, o regimento político do país. A segunda é um falso profeta ou um falso Cristo, um domínio religioso. Nós vamos agora para o capítulo 14, e nós teremos aí a visão da bem-aventurança e as mensagens de ânimo. Nós temos aqui agora uma mudança de cenário, né? A visão de perseguição que nós estávamos vendo até então é subitamente interrompida por uma mensagem de ânimo. O escritor aqui está querendo nos mostrar, pela visão que ele teve, o seguinte: vocês deram uma olhada no cenário do mal, deram uma olhada nas forças e nas potências do mal, viram que nós temos um dragão, um diabo, poderosíssimo. Nós vimos também que nós temos uma besta que é um poder político, que assumirá um domínio mundial, e nós temos também a besta, a segunda besta, que exerce um poder religioso muito forte. E todos esses três, o dragão, a besta e o falso profeta, têm o intuito de destruir a igreja, acabar com a igreja, dizimar o cristianismo. Se parássemos aqui, certamente íamos embora para casa amedrontados. Tem muita coisa. Triste. Gente, se o dragão é poderoso desse jeito, se bestas e esse tanto de coisa para destruir a igreja, e aí? Então, nós entramos no capítulo 14. Como entre o sexto e o sétimo selo e a sexta e a sétima trombeta, aqui nós temos também um interlúdio, né? Quando as bestas estão em plena atividade, antes que a destruição seja apresentada, ocorre um interlúdio, uma janela, uma pausa. Vou te contar uma coisa. Está vendo essas potências? Agora eu vou te mostrar onde você estará e onde Cristo está. Nós temos aí do verso 1 ao verso 5 a visão da igreja na glória.
E depois nós temos 3 anjos e depois uma voz no céu, do verso 6 ao verso 13. Verso 1, no capítulo 14. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A primeira parte da visão corresponde ao episódio ocorrido entre o 6º e 7º selo, a visão de Cristo glorificado. É o mesmo episódio, aqui e lá no 6º e 7º selo. A igreja, em sua inteireza, é representada aqui também por um número simbólico, 144.000. E a pureza da igreja é representada aqui pelo termo castos, ou virgens. Esses homens aqui que não se mancharam, não se macularam com mulheres, porque eram ou porque são castos, fala da pureza da igreja, não necessariamente de que são virgens e de que são castos literalmente, mas fala da pureza da igreja que está diante do Cordeiro, né? Diferente do que nós vimos antes, da imperfeição daqueles que seguem o diabo, aqui nós vemos a pureza daqueles que estão diante do céu. Outro encorajamento são as vozes ouvidas aqui nesse texto. O primeiro anjo anuncia um evangelho eterno. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O segundo se expressa como se o juízo já tivesse acontecido, né? Essas vozes aqui que nós estamos ouvindo no céu são vozes que estão relatando o nosso cenário. Nós temos o Cordeiro sendo adorado e nós vemos depois a segunda voz um anjo que já diz que o juízo já passou, isso já aconteceu, como se fosse um cântico profético. Lá nas trombetas nós vimos isso também. E o terceiro anjo confirma a destruição. A terceira voz aí. Irmãos, essa terceira voz, verso 9 até o verso 12, talvez seja a parte mais densa do livro. Talvez seja a parte mais terrível do livro de Apocalipse. O que está descrito nesses versos é a destruição completa daqueles que não estão em Cristo. O que está escrito nesses versos é o que acontecerá com aqueles que não foram alcançados por Cristo e serão lançados no inferno. Ouça. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu, observe isso, a fumaça do seu tormento sobe por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o mais terrível castigo descrito em todo o livro de Apocalipse. Esse castigo com fogo e enxofre durante toda a eternidade é para aqueles que adoram a besta, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que foram finalmente lançados no diabo.
ou do inferno. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque isso, a nossa imaginação, às vezes, é errônea nesse sentido. A gente imagina que esse tormento com fogo, enxofre, pela eternidade, serão aqueles que não creram em Jesus sendo castigados pelo diabo. O diabo vai estar lá, sentado num trono de fogo, mandando castigar as pessoas. Não! Esse tormento eterno é para o diabo, seus anjos e aqueles que não estão em Cristo. Então, o diabo sofrerá esse castigo igualmente, né? Esse é um castigo também para o diabo e para aqueles que não estão em Cristo. Partindo para a parte final do capítulo 14, nós temos duas cenas aí. Uma é a ceifa, depois a vindima, né? Essas duas coisas também estão descrevendo a destruição dos inimigos da igreja e a salvação ou o livramento da igreja. A primeira que nós temos diante de nós é a ceifa. Versículo 14 do capítulo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que é isso? Alguém tem um palpite? O anjo sentado numa nuvem com a foice afiada ceifou a terra. O que é isso? Imaginou bem. Imaginou bem. Esse anjo sentado numa nuvem, ceifando a terra, é a volta de Cristo. Cristo aqui, ele mesmo vem buscar a igreja. Ele vem ceifar a igreja e levar para si. Aí vocês podem pensar, não, mas ceifar não parece um negócio que ele vai matar, né? Por que Cristo está usando esse símbolo? Nós vamos subir para Deus, seremos tomados para Cristo Jesus. Mas por que ceifa? Por que vai ter uma foice e vai cortar a igreja da terra e levar? Não tinha um símbolo melhor? Esse símbolo é usado em outros lugares. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Lucas 3. Nós veremos que o Mestre Jesus falava de sua igreja nesses sentidos. Por exemplo, nós vemos a parábola do semeador, não é? O semeador sai a semear e ele vê que algumas sementes brotam. Nós temos outra parábola dita por Cristo Jesus, o joio e o trigo. Também o joio, ele disse que no final seria ceifado o joio e o trigo. Cristo está usando o mesmo sinal para a gente. Lembra do joio e do trigo? Você não é trigo? Então você vai ser ceifado, ou seja, arrancado daqui. E por fim, será colhido, será colhido. Lucas 3, verso 9. Algum irmão pode ler bem forte para nós. Também já está posto no machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Outro irmão, verso 17. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Perceberam que aqui Cristo está usando uma linguagem de separar a palha daquilo que é realmente o trigo, né? De que no final ele viria para colher o trigo. E voltando os nossos olhos lá para o Apocalipse, é isso que nós temos na ceifa. O próprio Cristo está agora vindo buscar o trigo. O próprio Cristo está vindo buscar os seus, né? Quando as nuvens da perseguição se mostram
mais escuras, nos capítulos anteriores que nós lemos. Parece que as nuvens de perseguição estão fechando, o tempo está fechando para a igreja. Agora, no capítulo 14, verso 14, nós vemos uma nuvem branca e Cristo assentado sobre as nuvens para buscar a sua igreja. No verso 20, deixa eu só... Não, verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo, também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Para ceifar a igreja, para colher a igreja, o próprio Cristo vem. Para ceifar os inimigos da igreja, foi enviado um anjo. Isso é a importância que a igreja do Senhor tem. É o próprio Cristo quem virá nos buscar. Ele não vai mandar ninguém. Ele não vai mandar um representante, um anjo qualquer. Ele mesmo virá em nuvens para nos buscar. Aqui, nós vemos que um anjo, também com uma foice afiada, ceifa as videiras da terra, e elas são lançadas no lagar da cólera de Deus. O que significa isso? A imagem que está sendo usada aqui é de um lagar, ou seja, de um lugar de pisar uvas, é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Né? E quem vai fazer esse processo, ele pisa nas uvas. Ele esmaga com os próprios pés essas uvas. O texto está nos dizendo que os inimigos de Deus, aqueles que não estão em Cristo, serão lançados nesse lagar e serão pisados por causa da cólera de Deus, por causa da ira de Deus. Trata da destruição dos ímpios. Pastor, Sim. aqui no final do versículo 18, fala assim: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, enquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, já vou tirar das uvas. Sim. Então, depois, seria isso. O 19 em diante. Então, passa a foice na terra e tira a videira, que restou ali. E essa que será pisada. Sim. Mas não aqueles cachos lá no versículo. Não, toda essa parte se trata do mesmo sinal. As uvas e depois as videiras foram cortadas, mas o que vai ser pisado são as uvas, que é um símbolo aqui para os ímpios, né, que serão destruídos, que é também o que é tratado, que nós lemos antes na terceira voz, né, do castigo, do fogo eterno. São maneiras diferentes de dizer que aqueles que não estão em Cristo sofrerão castigo. E aqui nós vemos que o castigo é pintado dessa maneira, né? É porque ele já pegou os dele e já levou. Exatamente. Significa que ele amanece. Sim. Meus irmãos, vamos caminhar para o nosso final. Esse trecho que nós estudamos hoje nos mostra que a igreja perseguida, a igreja sofredora, alcançará descanso em Cristo, né? Esses quadros nos encorajam a continuar firmes em Cristo. Sim, o diabo existe. Sim, a besta, o falso profeta, o anticristo virão. Mas não é motivo algum da igreja se amedrontar. Nós temos uma segurança em Cristo. Não importa o sofrimento que a igreja tenha de passar. Nós temos um dono. A igreja de Cristo tem um dono. Se você faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, saiba que você não tem que lutar sozinho em guerra nenhuma. Há um dono da igreja
que sabe o que a igreja tem sofrido e que promete vingança. Nós vimos nesse quadro que os adversários da igreja são poderosos e a sua fúria se dá por saber que resta pouco tempo. O diabo é furioso com a igreja porque ele sabe que resta pouco tempo. Tem um versículo aqui no capítulo 13, e queria terminar com esse verso. Verso 7, capítulo 13. Não. Eu não anotei esse verso, mas é um verso que eu queria que os irmãos. Não vou achar agora. Eu mando os irmãos depois. Mas é sobre isso, de que a fúria do inimigo é porque ele sabe que há pouco tempo. O diabo sabe que já foi derrotado. O diabo sabe que o final e a sentença dele já está decretada. Por isso, a fúria do diabo contra a igreja. Mas nós não devemos, de maneira nenhuma, temer a isso. Nós temos um dono, nós temos uma segurança eterna em Cristo. Quanto mais perto da vida, mais você vai tentar buscar esse lado dele. Exatamente. Quanto mais próximo nós estivermos, mais o diabo estará furioso. E eu digo aos irmãos que o diabo não brinca de ser diabo. O diabo nunca brincou de ser diabo. Ele tem o plano dele em foco 24 horas por dia. O que acontece é que, às vezes, eu e você brincamos de ser cristão. Nós somos cristãos de vez em quando. Nós somos meio cristãos. A gente é cristão não praticante. Isso já é uma vitória para Satanás. Se o diabo conseguir que você seja um meio cristão, que viva mais ou menos com Deus, que creia mais ou menos em Deus, a vitória dele já está completa. Ele não precisa nem que você se torne um seguidor, de que você se torne membro da igreja de Satanás. Não. Você sendo um crente meia boca, para ele já está bom. Você duvidando de Deus, você não adorando a Deus, para ele já está bom. Então, que nós possamos refletir durante esse dia sobre a nossa vida com Deus, sobre como nós temos um dono, sobre como Cristo virá nos buscar no final de todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos encerrar nossa história mental. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor, em sua majestade, governa todas as coisas. Te damos graças porque o Senhor tem sustentado a sua igreja. Te damos graças porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Pai, nós vimos hoje que o inimigo que está ao nosso derredor é realmente poderoso, forte e exerce domínio, Senhor, sobre toda a terra. Mas nós cremos que é o Senhor, que é o Rei de toda a terra. Que o Senhor, por fim, há de julgar o diabo e seus anjos, que no fim o Senhor há de vir buscar a sua igreja e nos levar a um descanso eterno com o Senhor. Que possamos viver a nossa vida cristã, tendo isso em mente, de que um dia estaremos diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, adorando ao Cordeiro, aquele que é, que era e que há de vir. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Nos leve em segurança aos nossos lares e que hoje à noite estejamos aqui mais uma vez para adorar ao dono da igreja. Nós louvamos ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até logo mais à noite. Vamos ter uma mudança de planos para a noite. Essa música não.
É, acontece, acontece. E depois só vamos dar os coisas e Eu tenho uma parecida, na hora que até ganhei na. Obrigado. Ganhei da fita do. Você